Olá, meus amigos, minhas amigas. Que alegria poder partilhar com vocês a meditação, a oração da Palavra de Deus neste caminho rumo ao Natal. Estamos no Advento, estamos na primeira semana, é dia 6 de dezembro, e nós temos uma caminhada bonita que, junto com a igreja, vamos nos preparando para mais uma vez meditar, rezar, vibrar, celebrar a festa do Deus que se faz gente, de Jesus que assumiu a nossa carne, a nossa condição humana, em tudo, menos o pecado, porque o pecado ele nos redimiu pela sua paixão, morte e ressurreição. Seja muito bem-vindo, muito obrigado por estarmos juntos. Há alguns quantos dias que não conseguia fazer esse momento de gravação por conta das muitas tarefas e principalmente porque eu não gosto de partilhar quando a palavra não está aqui dentro. Ela ficava aqui, ela fermentava a minha vida, mas ela não estava pronta para partilhar com vocês. Hoje foi possível e eu agradeço porque mesmo não publicando, vocês continuam me acompanhando. Deus seja louvado. E nessa primeira semana, que recorda também a caminhada do povo de Deus, a caminhada dos profetas, as promessas que o povo receberia o Messias, nós vamos rezando os evangelhos conforme a liturgia vai nos apresentando. E hoje é um trechinho do capítulo 15 de Mateus, versículo 29 a 37. Mateus 15, 29 a 37, e conta da multiplicação dos pães. Agora são 7 pães e alguns peixinhos. Esse é o texto. Mas antes de contar esse sinal ou esse milagre, Mateus sempre faz como que uma síntese, como que um sumário do que iria acontecer. E ele é muito detalhista, porque ele diz assim que Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. É a mesma atitude lá do Sermão das Bem-aventuranças, é a mesma atitude de Moisés, porque o Evangelho de Mateus é feito para pessoas que conheciam a jornada, o caminho da salvação. Agora Jesus é o novo Moisés que ensina. A posição sentado, sentada, é a posição de quem ensina. E nessa atitude de acolhida, de ensinamento, Jesus acolhe uma multidão que se aproxima. E são pessoas que levam consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos doentes, muitos outros doentes. Porque no tempo de Jesus a doença era vista como algo do mal, fruto do pecado. Então, por isso, precisavam dessa chancela da fé. E nesse caminho, quando Jesus os cura, ele os curou. O texto é bem afirmativo. O povo fica admirado, mas eles estão 3 dias já com Jesus. Também evoca o mistério da paixão, morte e ressurreição. E esses que estão há 3 dias, Jesus olha para eles, mas antes disso, ele diz para os discípulos: tenho compaixão da multidão, porque faz 3 dias que estão comigo e nada têm a comer. Então, deste olhar de compaixão, de com amor, de sofrer com, de mover, de revirar por dentro as entranhas, Jesus tem medo que aquelas pessoas, ao serem despedidas, desmaiem pelo caminho, enfraqueçam.
E é interessante esse desmaiar pelo caminho, porque são discípulos que ouviram a palavra. E agora, como eles vão pelo caminho, eles são os seguidores de Jesus. Os discípulos, os mais próximos de Jesus, eles acham que a solução está fora, a tal ponto que eles vão dizer: onde é que vamos buscar nesse deserto tantos pães para saciar essa multidão? Mas Jesus pergunta e faz com que eles olhem para si: quantos pães vocês têm? E eles daí dizem que são 7, alguns peixinhos, que Jesus, pelos seus gestos, faz evocar a Eucaristia. Jesus toma os pães, dá graça, parte e distribui. E os discípulos distribuem porque Jesus quer contar com o pouco que nós pudermos fazer, as pequenas coisas, os pequenos gestos e principalmente a disponibilidade. E o texto diz que todos comeram, todos ficaram satisfeitos e ainda sobrou 7 cestos dos pedaços que sobraram. Sabe, minha gente, não é mágica. O milagre da multiplicação é quando se reparte. O problema é o acúmulo, quando poucos têm muito e muitos não têm nada. Então, Jesus, ao evocar a Eucaristia, a sua presença, ele é o verdadeiro pão, o pão da vida, ele nos ensina que nós precisamos partilhar. Aquele pouquinho com ele é muito, a tal ponto que dá para todo mundo comer e sobra. Um outro detalhe muito interessante, que, sabe, o texto é sempre o mesmo, mas ele nos vai despertando olhares. O fato de Jesus subir está nos recordando que precisamos elevar nosso pensamento a ele, porque ele de tão altíssimo se dignou se rebaixar e se fez menino, humilde, criança, recém-nascida, ali naquele estábulo, naquela estrevaria, para mostrar o caminho que Deus assume. Ele não é distante, ele é próximo. Ele se faz pequeno, porque é na pequenez e na fragilidade que ele encontra força para chegar aos nossos corações. Outra coisa muito bonita que esse texto nos ensina é o fato de que aqueles que foram levados até Jesus, eles representam os nossos limites. Nós também, muitas vezes, somos coxos, que não conseguimos caminhar como o Evangelho pede. Muitas vezes nós somos cegos, porque o nosso olhar, ele vê, mas não enxerga. Ou quando vê, vê somente os defeitos. Reclamamos, resmungamos. E quando que o mundo é maravilhoso. E apesar de tantas coisas negativas, existem muito mais coisas positivas, coisas bonitas, belas, que precisam ser vistas, enxergadas. Nossos limites físicos, doenças, mas existem muitas doenças da alma, da mente, do espírito, que precisam de 3 dias com Jesus. Aqui não é segunda, terça, quarta, ou quinta, sexta, sábado, mas é uma vida inteira com Jesus, para que ele nos olhe com compaixão e nos ensine a sentir compaixão. E aquele pouquinho que nós temos, quando nós nos damos conta que Jesus conta com isso para poder fazer acontecer a renovação, a mudança de vida, aqueles que foram levados, aqueles que foram até Jesus, ficaram com ele e quando voltaram, voltaram com a vida transformada. Os doentes foram curados, os famintos foram saciados, os discípulos foram ensinados, o nome de Deus foi glorificado. Assim precisa ser conosco. Nós, ao ficarmos com Jesus, pela sua palavra, com os irmãos que mais sofrem, aqueles que são o rosto de Cristo para nós, nós vamos aprendendo
dia após dia, na escola da palavra. Mais uma vez, muito obrigado. Deixemos que esse fermento da palavra, essa semente que é a palavra semeada em nossa vida, produza muitos frutos. E que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Se é a primeira vez que você veio, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se você já é dos nossos, muito obrigado. Nos ajude a compartilhar, a fazer com que cheguem a outras pessoas. Compartilhe nos seus grupos, nas suas redes sociais. E assim essa palavra que é viva e eficaz vai se tornando paixão para a vida de muita gente. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro, se assim o bom Deus nos permitir. Tchau, tchau.